Bem, hoje nós estamos finalizando uma série de reflexões a respeito do poder do perdão. E ao longo dessa série de reflexões, a gente pôde notar como o perdão é um assunto que está no cerne da fé cristã. Talvez não pareça assim à primeira vista, mas o fato é que o perdão está no núcleo do que nós cristãos cremos, do que nós professamos e de como nós queremos e desejamos viver. Hoje a gente vai encerrar essa série de reflexões num dos textos que, com certeza, é um dos textos mais desafiadores de todo o Novo Testamento. Um daqueles textos assim que são capazes de nos arrancar dos nossos sapatos, que é o texto de Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Quando nós lemos assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. O comentário de Jesus que desfecha essa parábola, que desfecha essa história, é o seguinte, o verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós viemos conversando ao longo dessas semanas, sobre o perdão e como o perdão ele está encravado, incrustado no centro de tudo que nós cremos como cristãos e no centro do próprio Evangelho. Todavia, não é incomum que muitas vezes a gente encontre pessoas que passaram por momentos difíceis na vida, tiveram conflitos relacionais e que agora estão repetindo uma fala em diversos momentos da sua vida, que é: eu não consigo perdoar. Eu ouvi essa fala muitas vezes no gabinete. Na verdade, quando a gente fala de conflitos conjugais, conflitos familiares, é a coisa que eu mais ouço. As pessoas elas dizem assim: olha, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo perdoar. É importante que a gente entenda que muitas vezes essa pretensa impotência das pessoas de perdoar, ou seja, naquilo que elas se veem incapazes de perdoar, muitas vezes existem duas coisas: uma falta de um entendimento correto, de uma teologia do perdão, ou seja, de como nós cristãos entendemos o tema do perdão, e em segundo lugar, de como nós devemos centrar o Evangelho no nosso entendimento do que é o perdão e de como nós podemos perdoar. Então, hoje nós temos uma tarefa que é uma tarefa dupla. Em primeiro lugar, que a gente reflita com Jesus precisamente sobre o que é o perdão.
o que significa de fato perdoar e como Jesus habilita seus discípulos para exercer o perdão, para aplicar o perdão. Eu diria que não existe uma frase mais correta em termos de Novo Testamento ou em termos de fé cristã do que trocar a ideia de eu não consigo perdoar alguém por eu preciso aplicar o perdão. Eu preciso aplicar o perdão. Quando nós nos voltamos para o texto, nos contextos anteriores, Jesus ele está falando sobre os escândalos na igreja. Ele está falando primeiro sobre as ovelhas perdidas, ele fala sobre as 99 ovelhas que ficam no aprisco e sobre a uma ovelha que se perde. E no final, ele diz assim que o Pai Celestial não quer que nenhum dos seus pequeninos se perca. No versículo 14. No versículo 15, Jesus então começa a prescrever uma série de tratativas para quando os cristãos se ofendem uns aos outros no contexto da experiência cristã. Ele fala assim, se o seu irmão pecar contra você, e aí Jesus propõe uma série de abordagens para que quando uma pessoa me ofende, quando uma pessoa me magoa, quando uma pessoa me machuca no contexto da experiência cristã, nós vamos até aquela pessoa e emendamos uma série de tratativas para a reconciliação. Mas, ouvindo isso, o Pedro, ouvindo esse discurso sobre reconciliação de Jesus, ele fala assim, Jesus, então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Esse texto, ele precisa de um pouco de contexto histórico. Por quê? Porque os rabinos no tempo de Jesus, eles acreditavam que, e eles pregavam isso, de que você deveria perdoar uma pessoa 3 vezes, no máximo. Ela pecou contra você, você perdoa. Ela pecou uma segunda vez, você perdoa. Ela pecou uma terceira vez, você simplesmente está habilitado para executar os outros procedimentos que não perdão, ou seja, basicamente a vingança e a retribuição. Então, quando Pedro salta à frente do colegiado apostólico e fala assim, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes, ele já está dando uma de crentão, entendeu? Ele está falando assim, Jesus, todo mundo fala que é 3, mas o que você acha de 7? 7 é muito melhor, não é? Que tal 7 vezes eu perdoarei o meu irmão se ele pecar contra mim? Pedro já está dizendo assim, Jesus, eu sou muito piedoso, sou muito crente, sou um discípulo muito bom e por isso eu vou dar 7 chances, né? Em vez de 3 strikes e fora, vamos brincar de jogo dos 7 erros. Jesus ouve essa fala de Pedro e responde assim, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. Esse texto, essa citação de Jesus, essa fórmula 70 vezes 7, ela é basicamente aquilo que Lameque prometeu em Gênesis 4, 24, um dos filhos de Caim, dizendo o seguinte, se alguém pisar na bola comigo, eu me vingarei 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo assim, Pedro, na verdade, o perdão ele tem que ser exercido com uma dimensão tão grandiosa quanto é o nosso próprio desejo íntimo e pecaminoso de vingança e de reparação. 7 vezes não será suficiente, Pedro. Eu te digo que o discípulo de Jesus precisa perdoar 70 vezes 7. A grande questão é que 70 vezes 7 são 490, se eu não estiver equivocado aqui na minha matemática, né? Uma vez que eu sou um pouco assim, ruim com os números, né? Tem um engenheiro aqui, não fica olhando para mim torto não, Toninho. Mas a questão é a seguinte, quem perdoaria 490 vezes e na vez 491 se recusaria a perdoar tendo caminhado até ali? Então, na verdade, o que Jesus está propondo é que nós pensemos que o perdão não é uma coisa que nós aplicamos numericamente 1, 2, 6 vezes, mas o perdão é a maneira como o discípulo de Jesus vive. É o estilo de vida do discípulo de Jesus. Ele não conta o perdão aplicado, ele simplesmente aplica o perdão. Ele simplesmente vive perdoando, ele vive em perdão. Isso chocou os discípulos, com certeza. E é por isso que Jesus conta uma história. Na sequência dos 70 vezes 7, Jesus diz assim,
Por isso, ou seja, Jesus tem uma ideia que é assim, eu vou explicar para vocês o que tudo isso significa. Porque a primeira coisa que nós perguntamos para o texto é o seguinte: como é possível viver um estilo de vida de perdão desse jeito? A primeira coisa que a gente sente é que isso é utópico. A segunda coisa que a gente pensa é que se isso de fato tiver de ser aplicado, é impossível. Que se a gente tiver que reproduzir isso, a gente não dá conta. E então a pergunta que nós fazemos para Jesus é: Jesus, como perdoar 70 vezes 7? Como fazer isso? E aí ele começa assim: por isso, ou seja, portanto, tendo em vista isso que eu disse, o reino dos céus, e ele começa a contar uma história. Ele começa a contar uma história de um rei que tinha vários negócios, vários empreendimentos, várias aplicações. É como se ele fosse um cara muito rico e colocou vários gestores financeiros para gerir os seus negócios. Um deles aplicou dinheiro na bolsa, o outro pegou o dinheiro e montou um negócio, o outro fez um empreendimento, o outro colocou num banco fora do país, colocou na Suíça. E um tempo depois, ele procurando saber o que tinha, ele reuniu todos esses gestores e fez com que eles prestassem contas daquilo que eles haviam feito com o dinheiro. É exatamente nesse momento que é trazido um homem à presença desse rei que devia uma soma absurdamente catastrófica de dinheiro. A conta é mais ou menos 300 toneladas de prata. Na verdade, o valor aqui é de um talento. Aparece lá no texto, X mil talentos, 10 mil talentos, na verdade. O talento, ele era inicialmente uma medida de peso, mas depois ele se tornou uma medida de valor financeiro. E, basicamente, o talento, ele equivalia a 6 mil denários. O que é um denário? O denário é o dinheiro de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então, suponhamos que você leve uma pessoa na sua casa, no mundo antigo, para fazer uma faxina, né? Uma diarista, um jardineiro, alguém que vai trabalhar por diária. O denário era o valor de um dia de trabalho dessa pessoa. Note que se a gente fizer uma tradução muito tosca de valores, e se a gente pegar o dia de trabalho de uma pessoa, considerando o salário mínimo atual aqui no Brasil hoje, a gente vai chegar ao seguinte valor. Este homem que foi trazido à presença do rei devia 8 bilhões de reais. Essa era a dívida desse homem. 8 bilhões de reais. Se a gente imaginar juros de 1% da dívida desse homem, ele a cada mês acumulava 80 milhões a mais na sua dívida. Então, basicamente, essa é a situação desse homem. Quando ele é trazido à presença do rei, a situação dele é catastrófica e é irrecuperável. Mas quando ele é confrontado com a sua dívida, ele se joga ao chão e fala assim: não, tenha paciência comigo e eu tudo te pagarei. Mentira. Quem é que consegue juntar num mês 80 milhões de reais e mais 100 milhões que seja para poder quitar uma dívida de 8 bilhões de reais? Sendo alguém que, na verdade, já tinha estourado o seu limite de crédito em todos os bancos possíveis. Então, esse homem ele está prometendo alguma coisa que ele não pode fazer, ele está prometendo alguma coisa que ele não dá conta de fazer. É diante disso que ele é ameaçado, a ele e a toda a sua família, de escravidão. No mundo antigo, quando alguém contraiu uma dívida, ele poderia saldar essa dívida com dinheiro, obviamente, mas se ele não pudesse pagar a dívida, ele seria vendido como escravo. Mas um escravo, um bom escravo, chegava a valer mais ou menos de 20 a 30 talentos. Nada que se equiparasse à dívida desse homem. Então o texto diz assim que o rei se compadece da situação daquele sujeito. E a palavra que Jesus usa aqui, uma palavra muito importante no Evangelho de Mateus, é a palavra splagchnizomai. Splagchnizomai é o verbo que significa compadecer, mas ele vem de uma palavrinha grega chamada splagna, que significa entranhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rei não teve mero dó ou mera piedade daquele homem, mas as entranhas daquele rei se moveram na direção daquele homem. Isso acontece mais ou menos quando você tem compaixão de alguém a ponto de sentir a dor daquela pessoa, de sentir o sofrimento daquela pessoa. Então, a compaixão do rei moveu-se na direção daquele homem.
A compaixão do rei envergou o coração na direção daquele homem, e o rei fez algo absurdo. O rei resolveu perdoar uma dívida de 8 bilhões de reais. Jesus estava contando uma história sobre como perdoar, mas note que Jesus começa falando sobre, basicamente, o fato de que quando ele propõe uma reflexão sobre como perdoar, ele começa falando sobre a maneira como nós fomos perdoados. Porque se nós estamos lendo essa parábola do jeito certo, esse homem que foi chamado a prestar contas e que devia 8 bilhões de reais, não é outro senão nós mesmos. Nós somos aquele homem que devemos 8 bilhões de reais. Então, basicamente, essa reflexão sobre o perdoar, ela começa suscitando uma provocativa questão sobre a nossa dívida para com Deus. Sobre como Deus nos perdoou de forma generosa e como nós estamos, em primeiro lugar, na posição de devedores. E aqui Jesus ele é tanto contraintuitivo quanto provocativo. Ele fala assim: a primeira coisa que eu quero te falar sobre como perdoar alguém é que você precisa lembrar de que você é devedor. Essa é a primeira coisa que você tem que internalizar. A primeira coisa que você tem que se lembrar ao pensar na dívida de alguém é no fato de que você deve para alguém que está acima de você e do seu próprio devedor. Note como na semana passada nós citamos a oração dominical de Jesus, nós falamos sobre como Jesus nos ensina a orar assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando sobre perdão. E novamente Jesus volta-se para uma linguagem financeira para falar sobre perdão. E isso não é à toa. Sabe por quê? Porque Jesus quer que nós utilizemos uma unidade monetária, Jesus quer que a gente pense sobre dinheiro ao pensar sobre perdão, porque o dinheiro traz a concretude necessária para a gente entender o que o perdão significa. Nós não podemos refletir sobre o perdão em termos abstratos, né? Mas nós precisamos aplicar o perdão em termos financeiros para que a gente possa entender o seguinte: nós fomos levados à presença de Deus, e quanto nós devíamos? Muito mais de 8 bilhões de reais. Os juros eram galopantes. A cada mês nós estávamos devendo mais 80 milhões, e mais 80 milhões, e mais 80 milhões. Então nós clamamos: Senhor, dê-nos tempo e nós te pagaremos. Mas Jesus decidiu algo melhor. Ele, utilizando da sua generosa compaixão, se derramou em nosso favor na cruz do Calvário para que fosse saldada toda a dívida. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: e agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele mesmo quem os justifica. Ou seja, nós precisamos começar qualquer reflexão sobre perdoar alguém, começa com o fato de que eu fui perdoado da minha dívida com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso é importante por quê? Porque ao fazer esse primeiro movimento, Jesus nos tira do centro de qualquer reflexão sobre perdão. Você nota como a primeira coisa que Jesus fala assim: Jesus, como perdoar alguém? Jesus fala assim: você primeiro precisa lembrar que você foi perdoado. É como se ele dissesse assim: não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre você. Perdoar não é uma coisa que começa em você. Não é uma coisa que você consiga fazer sozinho, por conta própria. Você precisa se lembrar de que quando nós falamos sobre perdão, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você foi perdoado generosamente por Deus em Cristo Jesus. Então o perdão não tem a ver com você. É por isso que nós diríamos que, dentro de uma visão bíblica, nós podemos dizer que a frase "eu não consigo perdoar ciclano ou fulano", ela é tanto verdadeira quanto falsa. Ela é verdadeira porque, de fato, de nós mesmos, nós não conseguimos perdoar quem quer que seja, por qualquer coisa que seja, pela menor ofensa que seja. Mas a grande questão é que, olhando por uma outra perspectiva, não somos nós que perdoamos, nós fomos, em primeiro lugar, perdoados. Então Jesus começa esse papo todo sobre perdão falando o seguinte: para você entender o que significa o perdoar para os cristãos, você tem de se lembrar de quando você estava no banco dos réus.
Não eu no lugar do juiz, julgando aquele que pecou contra mim, mas eu no banco dos réus, diante daquele que é o juiz de todo o universo. Nós precisamos começar nesse lugar. E você precisa se lembrar que naquele dia, contra todas as probabilidades, contra todas as evidências, você foi perdoado de uma grandiosa dívida por meio de Cristo Jesus. Então Jesus começa falando sobre o fato de que nós fomos perdoados por Deus. E depois ele continua a sua parábola, dizendo assim: aquele homem saiu da presença do rei, perdoado. Se você pensar bem, aquele homem foi agraciado porque havia sido riscado uma cédula de dívida de 8 bilhões de reais que era contra ele. Mas então ele caminhando pela rua, né, caminhando ali pelo calçadão de São José dos Campos, viu uma loja, entrou numa galeria de tecnologia, comprou alguma coisa da China e logo depois encontrou-se com um camarada seu. Quando ele encontrou-se com um camarada seu, ele lembrou-se de que aquele camarada tinha uma dívida com ele, uma dívida de 100 denários. Traduzindo, 13 mil reais. 13 mil reais é uma dívida a ser cobrada, não tenha dúvida. Mas ele então pega o seu amigo pelo colarinho e fala assim: paga o que me deve. Aí o cara fala para ele a mesma coisa que ele havia falado para o rei: eu não tenho dinheiro agora, tenha paciência comigo e eu tudo lhe pagarei. Mas aquele servo reage de uma maneira totalmente diferente do que havia feito o rei. Ele pega o seu amigo pelo colarinho, chama o marronzinho, chama os policiais, botam um cara no camburão e levam ele para a cadeia. Ele executa digamos assim, ele faz uma execução judicial de dívida pública diante de toda a sociedade e o seu amigo é preso. Mas os conservos, aqueles que estavam ali no calçadão de São José dos Campos, eles veem tudo aquilo acontecendo publicamente. Eles vão lá comer, lá na praça de alimentação do Center Valley, que por sinal abriu, graças a Deus, e enquanto eles comem ali um Habib's, alguma coisa, eles ficam conversando: cara, que coisa chata, hein? Que coisa triste, ele foi perdoado e não perdoou. E aquele papo rolando no boca a boca chegou nos ouvidos do rei, e o rei mandou chamar o seu servo de volta. Quando ele apresentou-se na frente do rei, o rei começou assim: servo perverso e mau. Servo perverso e mau, te perdoei toda a dívida. Você deveria se compadecer do seu colega como eu me compadeci de você. E agora o meu tratamento com você muda. A dívida que havia sido cancelada será executada também. E agora mesmo, virão os torturadores, levarão você para a prisão, e numa masmorra fria, escura e suja, você será torturado até que o último centavo da sua dívida seja paga. A postura do rei é de que toda a compaixão que havia sido ministrada é retirada. E a mesma medida de juízo dura que havia sido usado daquele homem para o seu conservo, agora é usada com ele. Lembra-se de que Jesus, em outros momentos do Evangelho, diz assim: cuidado com a régua que você usa para medir os outros, porque essa reguinha tão milimétrica, tão meticulosa, tão detalhista, tão justa, essa reguinha será usada para medir você mesmo. Então, cuidado como você julga os outros, porque com a medida que você julgar, será julgado. E então, Jesus, ele encerra a parábola com uma frase que nos dá um calafrio na espinha. Ele diz assim: assim o meu Pai Celestial fará com todo aquele que não perdoar. E aí Jesus utiliza uma expressão que ele não utiliza em nenhum dos outros evangelhos, em nenhuma outra circunstância sobre o perdão: perdoar de coração ou do coração ao seu irmão. Jesus está dizendo que esse perdão não pode ser da boca para fora, esse perdão não pode ser um mero encobrir dos problemas, esse perdão não pode ser um varrer para debaixo do tapete, vamos jogar um pano sobre isso, não vamos mais falar sobre isso. Esse perdão tem de vir de um lugar muito íntimo, muito profundo, tem de vir do coração. Se esse perdoar não vem do coração, então todo um processo diferenciado de tratamento é desatado
contra aquele que não perdoa. Então a grande pergunta dessa parábola, que é um tanto quanto assustadora e que dá um calafrio nas espinhas, é o seguinte: por que Deus está sendo tão duro conosco ao nos colocar dentro dessa parábola e ao nos falar sobre a necessidade urgente, premente e absolutamente concreta de perdoar o meu irmão? E a resposta é a seguinte: quando nós negamos a alguém o perdão que nós recebemos de Deus, nós estamos negando a eficácia e o poder e a veracidade do Evangelho na nossa vida. Nós estamos dizendo que aquele perdão que nós recebemos não foi o bastante para transformar o nosso coração e para nos tornar agentes de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque note, na parábola de Jesus, aquele servo que foi perdoado de uma dívida de 8 bilhões, ele não tem que simplesmente inventar um perdão que ele não conhece. Ele tem que passar para frente um perdão que ele conhece. E é aí que está o grande ponto de Jesus. Ele está dizendo assim: pense comigo, se aquele homem fosse fazer uma matemática muito cartesiana, lógica, racional, pura e numérica, ele encontraria o seu amigo caminhando no calçadão e pensaria consigo assim: cara, esse cara me deve 13 conto. Quanta coisa eu consigo fazer com 13 conto? Muita coisa. Pago aluguel, escola das crianças, IPVA, IPTU, seguro, troco o pneu da moto, faço qualquer coisa. 13 conto, dá para fazer muita coisa. Ok. Mas, se você pensar bem, eu acabei de ganhar 8 bilhões. Eu ganhei 8 bilhões. Então, vamos lá. Eu não estou no prejuízo com esse cara. Porque 8 bilhões menos 13 mil ainda é muito dinheiro. Então, eu estou no lucro. Note que é o seguinte: quando aquele homem é perdoado de uma dívida de 8 bilhões, isso não quer dizer que aquele rombo financeiro magicamente foi resolvido. Não, isso quer dizer que o rei tomou um grande prejuízo. Mas aquele homem não quis tomar o prejuízo, um prejuízo muito menor em relação ao seu próximo. Ele se esqueceu de que alguém havia tomado um prejuízo muito maior por ele. E se nós formos traduzir isso para nós, quer dizer o seguinte: quando nós negamos ou subtraímos o perdão de alguém que nos ofendeu, nós, na verdade, estamos fazendo pouco caso de um perdão custoso que nos foi dado. Porque quando nós falamos sobre o perdoar de Deus, nós não estamos dizendo que Deus faz sumir no ar com bolhas de sabão os vacilos que nós demos ao longo da vida e os tantos outros que nós daremos daqui para frente, não. Deus, porque é um justo juiz, não pode fazer sumir o nosso pecado. Ele não faz gestão do pecado. Ele não coloca o pecado debaixo do tapete e ele simplesmente não ignora o pecado. Ele tem de julgar o pecado, ele tem de punir o pecado. Ele tem de colocar o pecado sobre o grande cálice da sua ira, como diz a Escritura. E isso foi feito em Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, Jesus foi encravado na cruz do Calvário e sobre Jesus foi derramada toda a ira de Deus que vai contra os nossos pecados. Então Jesus tomou um grande prejuízo na cruz. Jesus absorveu a nossa dívida, uma dívida que não era dele. Jesus absorveu o custoso processo de salvação que nos envolve como um todo. Então, quando nós negamos as pessoas que estão à nossa volta, por mais que nós pensemos que o que elas nos fizeram foi grave, e foi mesmo, mas nós temos que relativizar a gravidade do que elas fizeram, pensando na gravidade de tudo que nós fizemos e ainda faremos contra Deus. Eu tenho de pensar assim: nossa, é muito triste, por exemplo, ser rejeitado pelos meus pais. Mas e nós que rejeitamos a Deus todos os santos dias? Todo santo dia. Todo santo dia nós colocamos Deus na periferia da vida. Nós negligenciamos a sua palavra. Nós não nos voltamos para Ele em oração. Nós simplesmente colocamos Deus escanteado num corner da vida, como se Ele fosse uma peça de decoração. É muito ruim ser traído por um sócio, ser traído por um cônjuge, ser traído por um amigo. Sim, mas nós traímos a Deus todos os dias com uma miríade de ídolos.
Nós colocamos tantas e tantas coisas repetidamente no trono do nosso coração, sem dar o lugar que Deus tem de direito na nossa vida. Nós traímos a Deus e trairemos muitas outras vezes mais ainda. Então, nós não podemos ficar em cima do muro quando nós pensamos sobre o perdão cristão. Perdão cristão não é fruto de esforço. Não diga, eu não consigo perdoar, porque olhando por uma certa perspectiva, é lógico que você não consegue. Sem Jesus nós nada somos e nada podemos e nada conseguimos. Mas se você tem Cristo, então não diga, não consigo perdoar, porque o perdão não é seu. O perdão não é seu. Você só tem que deixar que ele passe, porque perdão você não tem e perdão você nunca dará. Mas o perdão que você recebeu, esse pode escoar através de você e alcançar outras vidas. E é sobre isso que essa parábola quer dizer. Jesus está dizendo assim, comece pensando em si mesmo como alguém que foi perdoado de uma dívida gigantesca de 8 bilhões de reais. E depois vá para suas relações e perceba como toda e qualquer ofensa pode ser relativizada. Sabe por quê? Porque quem tem pode dar e compartilhar. Quem não tem, não pode dar e compartilhar. Mas a boa notícia é que você tem. Se você se nega a dar, é porque você de fato se nega a dar. Não diga, não consigo perdoar. É mais fácil e honesto dizer, não quero perdoar, como fez o homem da parábola. Mas então, para todos aqueles que assumem que não querem perdoar, a parábola tem uma mensagem muito assertiva e muito direta. Se você não quiser, então Deus pode deixar de querer também. E então será pior para todos. A parábola ela tem um tom de ameaça. Não vamos dizer que não tem, a verdade é que ela tem. A verdade é que Jesus diz que quando nós não perdoamos, nós pisamos num terreno insólito, perigoso, num terreno minado. Porque ele diz que nós estamos nos afastando voluntariamente do perdão que um dia nos alcançou, do poder do evangelho que um dia nos redimiu e nos transformou. Jesus termina essa parábola com um tom muito sério, com um tom, diria, dantesco. Assim acontecerá com todos aqueles que do coração não perdoarem ao seu irmão. É importante que a gente se lembre de que, de todas as coisas que a gente compartilhou nessa série, a mais importante está aqui. A mais importante está aqui nessa parábola de Jesus. Porque, de todos os jeitos, a parábola termina com um tom negativo. Ela termina com um tom doloroso. Mas Jesus não quer que você se concentre em como a parábola termina. Ele quer que você se concentre em como a parábola começa. Ele não quer que você pense sobre como a parábola termina, a não ser que você esteja se endurecendo no seu coração e negando ao seu conservo um perdão que você já recebeu do Pai. Mas Jesus quer que você se concentre na boa notícia com a qual a parábola abre. Sabe por quê? Porque o texto diz sobre um momento no qual todos os servos foram trazidos à presença de um rei. Não é? E isso acontecerá de fato. Isso não é uma história que Jesus meramente criou na sua imaginação tão populada de ideias geniais como de fato era. Mas Jesus está falando de um momento aqui que essa parábola ela tem um tom de escatológico, você percebe? De fato, todos nós um dia seremos chamados à presença de um trono. O texto diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses e aos Coríntios, de que soada a trombeta do arcanjo, todos os que um dia dormiram serão ressuscitados. O mar entregará os seus mortos, o fogo entregará os seus mortos. E então todos, mais uma vez recolocados corporeamente, virão com seus olhos o Rei da Glória, vindo em majestade e poder, tendo os seus santos anjos ao seu lado, e na sua destra aqueles que dormiram no Senhor. E então todos se ajuntarão diante do trono, e haverá um grande juízo. Aquilo que a Escritura chama de o grande e terrível dia do Senhor, o juízo final. No qual todos os atos pequenos, miúdos, secretos, obscuros, todas as intenções serão perscrutadas, serão investigadas, serão analisadas e serão julgadas. E à direita do trono se colocarão aqueles que Deus chama pelo nome, e à esquerda todos aqueles que foram reprovados.
A boa notícia para mim e para você é que naquele dia, quando nós nos achegarmos ao trono, nós já sabemos o que acontecerá. Nós seremos achados em dívida. Todos nós. Nós seremos achados em uma dívida terrível, irresolvível, impagável. Todos nós. Mas Jesus, Cordeiro de Deus, estará lá. E ele dirá assim: deixa eu te falar, daquela que está ali, Isabela, não cobra dela não, porque dela eu já paguei. Eu já paguei a dívida dela, os 8 bilhões já foram pagos. O Senhor já tirou da minha conta. Da Aninha também não pode cobrar não, Deus, porque os 8 bilhões já foram tirados da minha conta. Da Silene, do Toninho, da Sandra, do Prada, já foram tirados. Esses recursos já foram colocados lá, eles já estão lá. A dívida deles foi quitada. Eles estão aprovados. Eles estão liberados. Eles podem seguir. Lembre-se de que a parábola não fala de algo meramente conceitual. Jesus está falando de algo factual que aconteceu quando Jesus morreu no seu lugar, levando o seu feio e sujo pecado para que você e eu pudéssemos ser lavados, perdoados e a nossa conta fosse zerada. Mas a notícia do Evangelho vai ainda mais longe, sabe por quê? Porque um pecador perdoado é só um pecador cuja dívida foi sanada. O seu crédito é zero. Ele tinha menos 8 bilhões, mas quando ele é perdoado, o seu crédito é zero. E isso também não é muito bom. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é que, além de perdoar os nossos pecados, Jesus derramou sobre nós da sua justiça, ou seja, Ele depositou o seu próprio crédito na nossa conta. E quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador perdoado apenas, Ele vê uma filha de Deus, Ele vê um filho de Deus, Ele vê alguém que Ele tem prazer, que Ele tem alegria, Ele vê alguém para quem Ele deu um novo nome. E naquele dia receberão uma pedra, e naquela pedra um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que a deu e aquele que a recebe. Um novo nome. Você é mais do que perdoado. A notícia do Evangelho ainda é melhor do que a notícia da parábola. Você é mais do que perdoado. Você é amado. Você é adotado. Você é incluído. Você tem crédito no reino dos céus. Deus te deu todas as coisas em Jesus. Nós somos co-herdeiros da glória de Deus. Nós somos as primícias daqueles que estão em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Então eu te digo, o que pode te impedir de perdoar? Chegando ao final dessa reflexão, vamos mudar a pergunta. O que é que pode, em nome de Jesus e no poder do Evangelho, barrar o seu caminho de perdoar essa pessoa? Quem é que pode parar você de liberar essa pessoa no poder do Evangelho? Ninguém, nem nada pode parar você. Se você entende, aceita e vive o poder do Evangelho, ninguém pode ficar entre você e o perdão que você precisa liberar para aquele que te agrediu, que te ofendeu e que te magoou. Pense ao contrário, o Evangelho é tão poderoso, é uma notícia tão bizarramente poderosa, que ela faz com que um dínamo seja gerado em nós, de tal maneira que eu te pergunto, quem é que pode te impedir de perdoar essa pessoa? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, primeiro dos judeus, depois dos gentios, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então viva pela fé. E permita que o poder de Deus faça coisas novas na sua vida. Não pense, não consigo perdoar. Não, pense ao contrário. No poder do Evangelho, não há ninguém que possa me impedir de fazer isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, mais uma vez, ajuntados, e como é maravilhoso o seu perdão. Como é maravilhoso. Senhor, como é grande e insidiosa a soma das nossas iniquidades. Como é profundo, Senhor, o nosso instinto para a maldade.
Como é pervasivo, Senhor, o domínio do pecado sobre as nossas paixões, sobre as nossas inclinações, sobre as nossas motivações. Como é enganoso nosso coração, como é corrompida a nossa alma, Senhor. Como é tristemente escrava do pecado o nosso interior. Mas, Senhor, nós fomos salvos e redimidos no poder do Evangelho, e já não há nenhuma condenação para nós, os que estamos em Cristo Jesus. Toda a cédula que era contra nós foi rasgada, todo o poder do pecado em nós foi minado, trincado, rachado pelo poder do Espírito Santo, e hoje nós vivemos debaixo da maravilhosa notícia de que essa dívida terrível, nefasta, foi encravada em Jesus na cruz do Calvário. Senhor Jesus, nos leva a viver no poder do Evangelho, nos leva a viver na boa e maravilhosa mensagem do que você fez, do que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, para que nós entendamos, Senhor, que motivados pelo Evangelho, empoderados por Ele transformados, não há nada nem ninguém que possa nos impedir de exercer o perdão que o Senhor já ministrou sobre nós. Obrigado, Jesus, obrigado porque nós não estamos no banco dos réus mais, mas também nós não conservaremos ninguém no banco dos réus. O Senhor é o juiz, o Senhor julga todas as coisas, todas as causas, o Senhor é aquele que pode de fato estabelecer o seu justo juízo entre os homens. Não cabe a nós, Senhor, cabe a nós apenas exercer aquilo que o Senhor já nos deu, o perdão maravilhoso do Pai em Jesus Cristo. Senhor, hoje ainda, nós queremos tomar uma decisão no nosso coração de perdoar, de liberar, de não vingar, Senhor Jesus, de não retribuir, de não cobrar, de não acusar, porque de fato, em termos simples e concretos, é isso que significa o perdão, Senhor. Não vingar, não cobrar, não acusar, não retribuir, sofrer o prejuízo, em nome de Jesus e no poder do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos libera e ajuda que nós, empoderados pelo Teu Evangelho, possamos liberar quem quer que nós tenhamos mantido conosco. Nós fazemos essa oração crendo no poder do Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.